E eu não sou a culpada pelo estupro, a pedrada, pelo meu sangue que vaza, pela minha pele que racha, por estar sexualizada, por ser comercializada, por ter no corpo as marcas que não eram de batom, não eram de batom. Bom, eu sou Maria Lívia Roriz, psicóloga clínica, professora de um curso de psicologia e fiz doutorado em comunicação social pensando as questões das mulheres no nosso cotidiano e no contemporâneo. Me indaga muito essa questão de no século XXI a gente ainda vê as mulheres brigando pelo seu lugar. A gente ainda precisa ter esse lugar de briga e de conquista. É fundamental que a gente tenha as leis, mas mais fundamental ainda é que as pessoas tenham noção do que são essas leis. Porque o que eu percebo, e aí percebo como professora de um curso de graduação de psicologia, como uma profissional da área de saúde, é que pouco se sabe quais são os nossos direitos. E nós temos muitos deveres, mas poucas noção dos nossos direitos, né? Criamos uma imagem que temos, né, o dever de ser bem-sucedida, de ser uma profissional ideal, uma mãe, de ser o que a sociedade acha que determina. A gente vem mudando esse lugar, desconstruindo esse lugar, a partir de teóricos como Judith Butler, que desconstrói esse lugar, né, do gênero, de um gênero feminino só de uma mulher que está dentro da sua casa, arrumando a sua casa. Esse também é o lugar da mulher, se ela quiser ser uma dona de casa, se ela quiser ser só trabalhadora, também é o lugar da mulher. A gente está construindo a partir do discurso um ato político do que é ser mulher e da importância disso. Acho que pensar, né, qual é o lugar da mulher e seus direitos e suas leis se torna mais do que necessário. A gente precisa falar sobre, e falar sobre de todas as formas. Fala sobre a partir da importância de um documentário, fala sobre numa sala de aula, fala sobre num vagão de um metrô, né? Quando a gente pensa ainda, por que eu preciso ter um vagão só para mulher? Ainda precisamos de um vagão só para mulher. Precisamos porque os homens ainda assediam, as mulheres estão aprendendo a se defender. Né? Ainda precisam que uma blogueira, né, vá para sua rede e diga, depois do não, né, é assédio. E é isso. Depois do não é assédio. Então precisa entender qual é esse lugar. Uma mulher precisa entender que ela não tem que ser violentada pelo seu marido, pelo seu companheiro ou pela sua companheira. E que ela tem que denunciar. Né? Um aluno tem que entender o que é um assédio moral, um assédio sexual de um professor dentro do seu saber poder. Então a gente precisa entender quais são os nossos direitos, quais são o que a mulher tem hoje, para poder nos apropriar desse lugar da mulher, do feminino. Então é importante, mais do que nunca, que hoje ainda falemos sobre essas leis. Olá, meu nome é Adriana Pérez, eu tenho 24 anos, eu sofri assédio no no BRT. Eu consegui um trabalho nas Olimpíadas do Rio em 2016, até que chegou no último ou no penúltimo dia, não me recordo muito bem. Eu estava indo pegar o BRT em Madureira, e assim que eu entrei o BRT não estava muito cheio e tinha um lugar vago e tinha um homem em pé do lado, segurando. Ele tinha uns pinos no braço, então parecia que ele estava com o braço machucado, o que eu pensei estranho, mas ele, por escolha própria, ele resolveu ficar em pé. Não maldei, sentei no lugar e ele ficou do lado segurando, com o braço machucado. E daí, assim que eu sentei, já senti que ele estava muito se aproximando, que era estranho porque o BRT estava vazio, não estava cheio. E aí, no decorrer, eu senti muito uma aproximação, mas eu não estava maldando, até que comecei a sentir uma aproximação muito perto da minha perna, como se alguma coisa estivesse mudando, acontecendo. E quando eu abaixei a cabeça, eu olhei pra minha perna, ele estava de pau duro, tipo... Foi muito aquela coisa que você olha, você não tem reação, você para, pensa e você fala, eu devo tomar uma atitude ou não devo tomar uma atitude. Aí eu parei, pensei, eu falei, eu não posso deixar isso, eu tenho que falar alguma coisa, sabe? Só que é muito difícil. Aí, sabe quando você quer falar e a voz
trava um pouco, sabe? Aí eu sei que eu virei pra ele, eu falei, o senhor pode se afastar um pouco, que o senhor tá me incomodando? E ele reagiu como se eu estivesse sendo muito louca, como se eu estivesse surtando. E ele começou a falar muito alto, eu tô machucado, com o braço cheio de pino, acabei de operar e as pessoas ainda falam que eu estou incomodando. E diante daquilo eu não consegui ter mais nenhuma reação, porque aquilo meio que te oprime, entende? Aí eu parei um pouco, eu fiquei com a lágrima nos olhos, sabe? Você quer tomar uma atitude, mas você não consegue. Aí eu fiquei calma, entre aspas, né? Respirei fundo, ninguém fez nada, as pessoas só olharam. E daí eu cheguei no local de trabalho, eu fiquei muito quieta, porque você fica pensando, gente, como é que alguém toma uma atitude dessa e ainda te passa como maluca, sabe? Aí tinha um menino, que ele era muito, muito próximo ao meu, o ambiente de trabalho era muito bom, então eu me senti um pouco à vontade para poder, porque eu senti que eu precisava comentar pelo menos alguma coisa com alguém para eu, sei lá, porque às vezes quando você fala alguma coisa, você chora e você se sente mais aliviada, sabe? Eu senti que eu precisava falar. E aí quando eu falei, a reação foi muito bizarra, foi assim, eu contei a situação, ele falou, ele pelo menos era bonitinho, aí eu a única reação que tive foi, cara, mas não se trata disso, não é sobre a beleza da pessoa, não é sobre quem é a pessoa, é sobre a atitude que ela teve perante a mim, me deixou constrangida, me deixou mal. Até hoje é um pouco complicado falar sobre isso, porque, sei lá, é uma violação do meu corpo, sabe? Mas não decidi tomar nenhuma atitude porque, sei lá, a mulher se sente muito naquela situação de eu vou falar, mas não vão acreditar em você porque não tem prova, não tem uma testemunha, não tem um vídeo. Por que acreditar na mulher? Entendeu? Porque a primeira atitude das pessoas nunca é acreditar na mulher, sempre duvidam. Então acaba que a gente pensa duas vezes antes de tomar uma atitude, de denunciar, e ainda vem algumas pessoas falarem, por que guardou tanto tempo? As pessoas não protegem as mulheres, então como é que a gente faz? Como é que a gente se sente segura num ambiente desse? Então acaba que a gente guarda. Olá, eu sou a Flávia, professora de Direito Penal da Unicarioca, e hoje nós vamos conversar sobre mobilidade urbana. Aqui no estado do Rio de Janeiro existe uma lei estadual que garante às mulheres vagões destinados a elas, especificamente, né? Tanto para transporte ferroviário quanto para transporte rodoviário. E aí, sempre que isso acontece no direito, sempre que a gente tem alguma situação em que o direito vai separar uma parte da população e olhar para essa parte da população especificamente e dar um tratamento distinto a ela, a gente vai ter quem faça um barulho no sentido de que a igualdade constitucional estaria sendo violada, né? E em matéria penal é importante a gente falar que qualquer tipo de medida protetiva de uma parcela da população, ela vai precisar estar compatível com uma certa diferença de ordem histórica e cultural. Como assim? A lei estadual que garante o vagão exclusivo para mulheres nos transportes ferroviários e rodoviários no estado do Rio de Janeiro, ela não é penal. Porém, ela existe em razão de uma situação que também diz respeito ao direito penal. Todo mundo, homens e mulheres, estão sujeitos a sofrer qualquer tipo de crime. Mas o que acontece é que a cultura e o histórico da sociedade brasileira tornam mais recorrente que o alvo específico desta natureza de criminalidade sejam as mulheres. E a frequência com que esse tipo de criminalidade vitima uma mulher tornou a mulher mais alvo de uma certa categoria de crimes do que o homem, então desnivelou essa balança. E o que essa lei procura fazer é compensar esse desnível histórico e cultural. É importante ressaltar que os entendimentos atuais são de que, embora a legislação só mencione o termo mulheres, a gente aqui precisa entender não apenas o sexo feminino, como também o gênero feminino.
A lei que dispõe sobre a destinação de certos vagões, especificamente para a população de mulheres, em transportes ferroviários e rodoviários, é a Lei 4733 de 2006. A gente sabe que esses vagões especificamente destinados às mulheres, eles não são o tempo todo destinados especificamente às mulheres, né? Existe uma regra aí de horário, então é preciso que os homens atentem para as regras do vagão feminino. Na hipótese disso não acontecer, a legislação de 2006 agora, em 2016, prevê um rol de sanções. Essas sanções não são de natureza penal, mas elas são sanções aplicáveis ao indivíduo que conscientemente violar a regra de funcionamento dos vagões. E aí, uma pergunta importante é saber se esse tipo de medida protetiva funciona. O texto legal da Lei 4733 de 2006, modificado em 2016, ele é um texto bastante completo, né? Ele não deixa margem para dúvidas e até onde se sabe, isso tem sido respeitado, né? Na verdade, a questão do vagão destinado às mulheres é uma das questões que acabou sendo inserida na rotina do cidadão de forma surpreendentemente consciente. Surpreendentemente porque ideal seria a gente não precisar dessa lei, né? Ideal seria se as mulheres não sofressem esse tipo de abuso nos transportes públicos. Uma vez que o ideal não acontece, surpreendentemente existe uma consciência coletiva no sentido de obediência dessa lei. E essa consciência coletiva tem servido a dar efetividade aos dispositivos legais. No dia a dia, os incidentes criminosos em face de mulheres em transportes públicos que ainda se tem, com muita frequência não são nos vagões femininos, né? Existem os demais vagões que não são exclusivamente para homens, são mistos, e aí nestes as mulheres infelizmente ainda estão sujeitas à ação criminosa desse tipo de homem. Além disso, existem os transportes públicos que não contam com vagões, ônibus, por exemplo, e aí nesse caso o espaço é coletivo, não, o espaço é misto. Então, nesses casos também, infelizmente, temos notícias de mulheres ainda sofrendo com esse tipo de criminalidade. Então, essa lei, ela tem tido efetividade para dentro do vagão destinado às mulheres. É uma lei muito importante na luta pelos direitos das mulheres, porque é sempre interessante a gente ver que o legislativo está olhando por nós. Mas, com relação a essa natureza de criminalidade nos demais espaços públicos, infelizmente ainda temos muito caminho pela frente. Esse é meu direito e direito delas. Meu nome é Joyce e eu tive filho ano passado e eu optei em ter filho parto normal e desde o início eu procurei um cirurgião que quisesse fazer, mas não achei nenhum particular que fizesse parto normal, só cesárea. Então eu optei em ter filho no hospital público e não foi uma experiência muito legal. E quando eu cheguei lá, já começou que eu já estava em trabalho de parto e eu tive que esperar, porque tinha uma pessoa na minha frente e me deixaram numa sala. Eu não fui nem, o médico nem foi me ver. Tipo, eu fiquei lá, tendo contração, ele só mandou contar. Me contar tipo assim, de quanto tempo vinha a contração. E eu fiquei contando e tinha uma moça que já tinha entrado e ela tava tendo filho normal. E quando ela acabou, eu entrei, ele deu toque, eu não tinha ainda a dilatação para poder ter o meu filho. E eu fiquei lá esperando, isso era 4h30 da manhã. E eu fiquei lá esperando, acho que até umas 8, tendo contração e tipo, sem ninguém ver, até que minha prima foi, chamou, que ela ficou comigo o tempo todo, alguém que poderia me dar toque, ele deu, eu só tinha 2 de dilatação ainda e me deixava mais um tempo. Eu fiquei, sofri bastante, muito, e só que assim, a enfermeira ia me ver e pronto. Quando foi 11 horas da manhã, o cirurgião finalmente foi me ver, me deu o toque, disse que eu ainda não podia e que eu ia ficar ali até 4 horas, que eu entrei 4 e só podia fazer a cesárea 4 horas da tarde. Eu lembro que eu já não aguentava mais, eu achava que eu ia morrer, tipo, de dor, doía muito. Aí eu lembro que eu gritava e ele falou pra mim, falou, olha, se você ficar gritando vai ser pior, porque não vai adiantar, ninguém vai te atender até 4 horas da tarde. Assim, até 4 horas você vai ter que ficar até pra ver se vai ter dilatação.
E eu fiquei, eu lembro que eu não aguentava mais, eu chorava muito. Minha prima me pediu pra não gritar, porque ela também é enfermeira, ela sabe como funciona. Até que chegou a chefe da enfermeira, foi lá e falou com esse cirurgião que tinha que me atender, porque eu não tava aguentando mais. Daí ele foi e finalmente foi na sala e falou: "Na próxima é você". Aí eu lembro que quando eu entrei na sala, aí tipo, tinha muito palavrão, posso falar isso aqui? Eu lembro que eles xingavam muito, porque não era uma coisa confortável, tipo, não é o que você imagina, sabe? Quando você vai ter um filho, você pensa que vai ser uma coisa, sabe, maravilhosa, e chegou na hora totalmente diferente. E eu lembro que quando eu cheguei, ele me viu e falou assim: "Ah, agora é sua vez, escandalosa". Fiquei quieta e deitei. Lembro também que na época, quando eu tive meu filho, eu não sabia disso, mas hoje em dia, até depois que a gente conversou, eu pesquisei sobre o acompanhante, e eu vi que independente de você ser maior de idade ou não, você tem direito ao acompanhante. Eu lembro muito de ter pedido pra alguém entrar. Eu lembro que eu pedi pra ele entrar, pro meu namorado, e não deixaram. Aí eu achei que, tipo assim, já que era um homem, que poderia deixar uma mulher, no caso minha prima, e não deixaram, tipo, alguém me acompanhar. E hoje eu sei que pode, tipo assim, que é obrigatório, que é um direito nosso, alguém te acompanhar, e não teve. Eu lembro que eu fiquei com muito medo dentro da sala sozinha, com medo de alguém roubar meu filho. Eu lembro que eu também não pude, tipo assim, tirar foto, e eu também não pude ficar com ele na hora, só me mostraram muito rápido e levaram. E eu só vi ele, tipo, 1 hora depois. E foi bem assustador. Foi bem... Não é o que a gente espera, acho que a gente pensa uma coisa totalmente diferente, né? Chegar na hora acontecer isso é frustrante. É chato. Talvez se hoje eu fosse ter outro filho, talvez eu exigisse mais. Ou não, é porque eu também acho que a mulher fica com muito medo. Tipo, você fica lá e pressiona: "Não, alguém tem que entrar comigo", e aí talvez eles façam alguma coisa com você. Acho que tem muito isso. Acho que talvez eu também não tenha insistido por isso, por medo. Sabe? Também eu quis ter normal, mas chegou no final da história eu também tive cesárea, né? Antes vai ser para hospital particular, pra tentar ter uma que fosse diferente, sabe? E tipo, eu sei que é necessário, sabe? Mas eu acho que o jeito de fazer que é assustador, sabe? O jeito que eles vão e fazem aquilo não é legal. Acho que podia ter uma forma diferente da pessoa falar com você. Eu acho que faz toda a diferença. Aí eu fico imaginando se fosse um parente meu, sabe? Se fosse o pai do meu filho ali. Acho que seria uma coisa bem, bem bonita. Mas não foi. Foi pelo meu filho, né? Porque ter ele foi tipo assim que me deu força, saber que eu tinha que ser forte por ele, que eu tinha que aguentar por ele. Mas o resto não é muito bom lembrar. Oi, meu nome é Leila, sou advogada, advogo na área civil e eu vou falar sobre a lei de violência obstétrica. Essa lei 17.097 de 2017, ela tem por objetivo informar e proteger a mulher gestante e parturiente das violências, agressões sofridas durante a gestação e durante o parto. Só que, no meu ponto de vista, ela não funciona, porque ela não traz penalidade. Então, ela foi instituída só para esclarecer e mostrar para a gestante e parturiente que ela tem direitos. Se ela não traz penalidade, não vai fazer com que o médico, com que o próprio familiar, que vai fazer uma gracinha porque ela está gorda, e isso também é uma agressão, uma violência. O médico não vai deixar de dizer para ela: se você ficar gritando, eu não vou te atender agora. O seu parto vai ser, quanto mais você grita, mais demora o seu parto, eu não vou te atender. É um tipo de violência praticada pelo médico. Então, no meu ponto de vista, é uma lei que foi criada, ela é bonita porque informa para a gestante e parturiente tudo que ela tem direito. Direito de ter um parto tranquilo, de ser informada no seu pré-natal, ser acompanhada. Dizer que o médico, quando diz que ela não vai, que vai demorar o parto dela, porque ela está estressada, gritando, sentindo dor, mas ele não vai parar de fazer isso porque ele não vai sofrer nenhuma sanção. Ela não tem serventia, ela só é bonita na cartilha e na letra da lei. E é difícil para ela fazer cumprir a cartilha da lei,
Porque se ela se sente agredida, ela não tem a quem recorrer. Porque a própria lei não traz penalidade para o médico, para o familiar, para o estudante de medicina, para fazê-lo parar. Mas nem a própria gestante conhece seus direitos, porque nem o médico diz para ela, ó, essa cartilha aqui é da lei que te protege contra a violência obstétrica. E ela fica realmente desprotegida. Tem uma lei que só informa e não protege. É meu direito e é direito delas. Meu nome é Daniele, eu tenho 45 anos e aos 14 anos eu comecei a trabalhar no mercado. A minha primeira experiência profissional foi numa joalheria multinacional que selecionava jovens meninas com idade entre 14 e 17 anos para trabalhar atendendo ou assistindo um vendedor. E daí mesmo foi a minha primeira experiência de observar que o papel feminino naquela instituição era sempre de assistir. Todos os líderes, todos os maiores gerentes, os maiores vendedores eram homens, mas a participação feminina ela estava sempre em segundo plano. Diferença salarial, atendimento, as mulheres ficavam nos estoques, nunca no atendimento. Ou quando era no atendimento, era na assistência do atendimento. E eu percebi que se eu quisesse galgar uma condição melhor profissional, eu não poderia continuar naquela empresa, porque senão eu estaria sempre em segundo plano. E aí daí eu decidi sair e estudar. Eu me formei, eu fiz faculdade de administração, depois eu migrei para o marketing, depois eu fiz publicações. E em todas as empresas por quais eu passei, todos os gerentes eram homens. E somente depois da minha especialização é que eu consegui meu primeiro cargo de gerência. Porque nas instituições por que eu passei, a maioria dos cargos de maior preeminência eram liderados por homens que não necessariamente eram qualificados para isso, não tinham uma formação, mas eles tinham predominância nas empresas. Esse mercado ainda na área de comunicação, ele ainda é muito machista. Ele que lida com a prestação de serviço, né? A maioria deles ainda é liderado por homens. Mas isso está mudando, graças a Deus. Eu acho que essa mudança é muito favorável. Eu acho que as empresas já passaram dessa fase de que a mulher tem um papel de segundo plano. Eles entendem que precisa tanto do feminino quanto do masculino, deixando de ser uma empresa machista, passando a ser uma empresa masculina e feminina, onde a participação dos gêneros eles se cooperam, sem perder a linearidade do pensamento e também sem perder a circularidade também das emoções, dos relacionamentos. Então, eu acho que eles se complementam. Eu sou a favor da igualdade do pensamento e da contribuição dos gêneros. Então, já participar de um cargo de gerência, eu já vejo uma grande mudança. É fato que nos pares ainda há discriminação, a percepção que alguns outros têm é que a mulher é mais frágil, ela age mais com o coração, ela não tem competência para gerir, para ser mais decisiva, mas eu acho que isso está mudando. Eu tenho um entendimento que a gente não pode olhar somente a estrutura da empresa, a gente tem que olhar o contexto cultural, né? O contexto que nós fomos colonizados, a nossa formação ocidental, ela é machista. Então, se a gente olhar ao longo da história, nós conquistamos grandes espaços, mas é muito recente. Eu percebo que essa mudança, nós trazemos ainda dentro da cultura empresarial ainda resquícios de um machismo, onde a mulher é coisificada, a mulher ela não tem o seu valor como um ser pensante. Então,
eu ainda vejo que ainda há muito ainda que se conquistar. Olá, meu nome é Raíssa, sou professora aqui da Unicarioca e a gente vai conversar um pouquinho sobre a mulher no mercado de trabalho. É importante a gente lembrar que o feminismo ele teve uma longa jornada de lutas pelo direito das mulheres. Porque até o início do século XX, muito se pensava, muito se sustentava que a mulher deveria ficar em casa. E com essa primeira onda do feminismo, a gente começa a ter o ingresso das mulheres no ambiente de trabalho e isso gera alguns impactos no mundo, na sociedade em geral. É importante que a gente observe que nesse momento em que as mulheres ingressam no mercado de trabalho, elas passam a acumular diversas funções. Elas ingressam no trabalho específico, mas elas passam a ter uma dupla, às vezes tripla jornada de trabalho. Aquela jornada de trabalho que elas exercem dentro de casa, como dona do lar, né, gerindo o seu lar, realizando todas as tarefas domésticas e, ao mesmo tempo, o lugar da mulher é cuidando do filho. Essas tarefas acabam deixando de ser levadas ao homem. O homem não é visto como um compartilhador de todas essas tarefas. Além disso, a gente começa a observar que o trabalho da mulher passa a ser menosprezado ou subvalorizado. As mulheres elas acabam ganhando menos do que os homens exercendo as mesmas funções. Se a gente pegar dados recentes do IBGE de 2016, a gente vai observar que, em média, mulheres recebem 76,5% do rendimento dos homens. E se assustem, gente, aqui são mulheres com nível educacional básico. Se a gente entra no ensino superior, existem dados do IBGE também de 2016 que me dizem que mulheres com educação superior, elas ganham 63% dos homens. Ou seja, quanto maior a instrução da mulher, menor são os seus rendimentos, menor são os seus salários. Essa pesquisa do IBGE também demonstrou que as mulheres elas têm uma maior escolarização. As mulheres ingressam no mercado de trabalho, elas são mais preparadas, elas exercem as mesmas funções que os homens e ganham menos. Soma-se isso também a discussão da gravidez. Muito se justifica que a mulher ganha menos porque a mulher engravida. A mulher ganha menos porque a mulher irá tirar licença maternidade. Observa o seguinte, o fato da mulher ter filhos, não ter filhos ou pretender engravidar não pode ser levado em consideração para a escolha no momento de contratação daquela mulher. Porque essa análise é uma análise discriminatória. E aí a gente tem regras exclusivas com relação à amamentação. Até os 6 meses de idade, o empregador, e isso a norma traz na CLT, no artigo 396, que determinam que até os 6 meses de idade, a criança deve ser amamentada no ambiente de trabalho pelo menos em 2 períodos de 15 minutos. É obrigação da empresa fornecer esse tempo disponível para que a mãe possa amamentar os seus filhos. A falta de legislações ou a falta de política pública com o objetivo de inserir uma nova mentalidade no mercado privado para criar esse ambiente, essa mentalidade, essa infraestrutura para o acolhimento das crianças e para o acolhimento da mulher que se encontra em um período de amamentação é imprescindível para a gente conseguir avançar na questão da igualdade da mulher no mercado de trabalho. Foi editada a Lei 9.799 de 1999. E essa legislação, ela tem por objetivo corrigir distorções que afetam as mulheres no mercado de trabalho e trazer outras especificidades. Então a gente pode analisar dentro dessa lei, essa legislação ela trouxe alterações para dentro da consolidação das leis trabalhistas, inserindo o artigo 373A. Esse artigo específico fala o seguinte: ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas é vedado. A gente tem diversos dispositivos que trazem a vedação da discriminação da contratação da mulher em razão do seu sexo, da origem, da sua cor, e a gente tem também alguns dispositivos que versam sobre a gravidez. Primeiro inciso: publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor, à situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir.
A gente observa, infelizmente, que ainda na atualidade, muitas mulheres que tiram licença maternidade, quando elas retornam ao mercado de trabalho, elas são demitidas pelos seus empregadores. Então a gente observa o seguinte, a gente teve a edição em 1999 de uma lei com o objetivo de tentar equilibrar essas relações dentro do mercado de trabalho, equilibrar essas relações entre homens e mulheres dentro do ambiente trabalhista, mas ainda a gente observa diversas formas de discriminação contra a mulher. A gente ainda precisa caminhar e caminhar muito com relação ao acesso da mulher no mercado de trabalho e sobre outras questões, então, como questões voltadas aos direitos sexuais das mulheres, aí a gente precisa caminhar ainda muito mais. É meu direito, é direito delas. Bom, meu nome é Isabela, sou irmã da Nathalie. A Nathalie vai completar, né, agora, esse mês, 1 ano de morta. A Nathalie tinha 37 anos, estava grávida de 3 meses, quando foi assassinada pelo companheiro dela, que é um ex-namorado, com quem ela teve um relacionamento de 3 anos. E a gente só foi descobrir isso graças às investigações da polícia que levou à prisão dele, E a gente começou a procurar a Nathalie porque a Nathalie não tinha dormido em casa, A gente só foi ver isso de manhã, quando a minha irmã levantou e a cama dela estava feita. A Nathalie tinha acabado de comprar uma farmácia, ela tinha passado 8 anos como farmacêutica da aeronáutica, juntando dinheiro para abrir essa farmácia, que era um sonho da vida dela. Então ela deixou de viajar, ela deixou de fazer uma série de coisas para poder abrir a farmácia dela. E ela tinha acabado de realizar esse sonho quando descobriu que estava grávida do Thiago, de um encontro ocasional, depois de muitos anos afastados, eles que já tinham namorado 3 anos, como eu falei. E o Thiago no começo disse que a Nathalie tinha que fazer um aborto, que ele não queria o filho. E ela, apesar de não poder ter um neném naquele momento, ela ficou tão encantada com a gravidez que ela resolveu manter a gravidez e disse para o Thiago que isso era uma escolha dela, que era o corpo dela e que ela iria manter a gravidez. Então, depois de 2 meses, ele negando e brigando com ela para que ela pudesse fazer o aborto, ele ligou dizendo que tinha mudado de ideia, que ele resolveu que achava que era uma boa eles manterem a gravidez e que a criança ia trazer alegria para todo mundo. E mesmo ela achando muito estranho essa mudança de discurso muito rápida, ela começou a se reaproximar dele. Então ele ligou para ela, eles tiveram um encontro, aí ele falou para ela passar no consultório dele, chegou lá no consultório, ele falou que ia fazer uma limpeza no dente dela, ele era dentista dela, ele era dentista formado, eles se conheceram na época que trabalhavam na aeronáutica, e desde a aeronáutica era ele que cuidava dos dentes da Nathalie. E aí ela fez um tratamento e ele mandou ela tomar uma substância que ela ficou muito grogue, ficou muito tonta, e ela perguntou até pra ele, olha, você não me deu nada pra eu abortar não, e ele falou, não, você tá cismada, não é nada disso, mas o fato é que ela ficou muito grogue e ele teve que ajudá-la a pegar um táxi, porque ela não teve condições de descer sozinha do consultório para pegar o táxi. E ela registrou isso em conversas com a gente, com a amiga dela, que tinha tudo isso registrado no WhatsApp, que foi uma das provas que a gente conseguiu encaminhar para a delegada depois. E achou aquilo estranho, ela ter se sentido mal, mas ficou com o pé atrás, mas tudo bem, de repente foi algum tratamento que não deu certo, ela também estava um pouco enjoada por causa do começo da gravidez. E aí, nesse dia, parece que ele ligou para a farmácia, isso quem disse foi a gerente, quando a gente ligou de manhã para saber se ela tinha notícia da Nathalie, ela disse não, a Nathalie saiu ontem, às 6 horas, para encontrar com o Thiago. O Thiago ligou e pediu para encontrar com ela no metrô do Flamengo.
Então, a farmácia da Nathalie ficava bem próxima do metrô, na Sans Penha. Ela saiu da farmácia, pegou o metrô, e aí depois a gente conseguiu as filmagens dela realmente pegando o metrô, né, e saindo, como ela tinha dito, lá no Flamengo. Lá no Flamengo, ela se encontrou com o Thiago, e aí a gente conseguiu algumas filmagens também da rua, dos prédios, mostrando ela entrando na picape, né, do Thiago, e de lá pra cá ela sumiu, né, e a gente não sabia mais dela. A primeira coisa que a minha irmã fez foi ligar pro Thiago, né, pra saber se o Thiago tinha notícias dela, né, porque ele foi o último a estar com ela. E aí o Thiago falou que não tinha notícias dela e que não sabia o que tinha acontecido, que ele não tinha marcado nada com a Nathalie. E a partir de então o Thiago desligou o celular. Então a gente teve outras tentativas de achar a Nathalie, e quando a gente tentou retornar pro Thiago, ele já não atendia e o celular dava fora de área, como se tivesse desligado. E aí foi quando começou a bater o desespero, né? No começo a gente até pensava que ele ia obrigá-la a fazer um aborto forçado, né? Mas a situação era pior do que a gente achava. Quando foi de noite, ainda sem notícia dela, a gente foi na delegacia, minha irmã deu parte e a delegada começou a fazer lá os trâmites necessários para poder fazer a busca dela. O Thiago era filho de um fazendeiro, né, de Vassouras, e ela avisou a polícia de Vassouras, né, para ver se conseguia alguma pista, né, a gente buscando a Nathalie. E aí no dia seguinte ligaram, né, pra gente que tinham encontrado um corpo, né, de uma mulher queimando, né, próximo à fazenda do Thiago. E aí a gente foi, a minha irmã que foi com meu irmão lá reconhecer o corpo. Na verdade não tinha corpo para reconhecer, era um brinco, um pedaço de roupa, né, um pouco de matéria orgânica que não tinha como a gente olhar. Na verdade a minha irmã no primeiro momento reconheceu o brinco e a roupa, né, a roupa que ela estava usando no dia que ela saiu. E aí a gente foi ver que a gente tinha encontrado ela, né, porque o brinco com certeza era dela, a roupa com certeza era dela. E a gente só encontrou a Nathalie porque um matuto de uma fazenda tinha perdido uma vaca de estimação, né, um senhor simples, que acordou às 5 da manhã e foi procurar a vaca dele, né, no meio do mato, num lugar onde não passava estrada, num lugar onde não tinha casas, num lugar que ninguém passaria por acaso, nem procurando alguém, né? Então, no meio do mato, às 5 da manhã, ele encontrou, né, a Nathalie queimando dentro dos pneus. Eles arrancaram a arcada dentária da Nathalie e colocaram ela para queimar, né, numa técnica que nos morros do Rio a gente conhece como micro-ondas, né, onde o corpo é colocado dentro dos pneus e eles jogam fogo. É uma técnica bem eficaz para acabar com o DNA da pessoa, né, para que não tivesse reconhecimento. E aí, quando eles começaram a estudar o corpo, viram que não tinha os dentes, que é uma das formas de identificar. A gente ainda conseguiu uma prótese dela, que misteriosamente, a prótese mamária que ela tinha posto e que não tinha pego fogo. E aí a gente ainda correu atrás de número de série para tentar identificar através da prótese, mas não foi possível. O número da prótese não estava mais possível de ser reconhecido. E aí eles encontraram, né, a perícia que estava examinando o local, uns dentes perto do local onde estavam os pneus, né? Então, assim, do lado da fazenda do Thiago, em Vassouras, né, onde o pai dele tinha uma propriedade enorme, onde a Nathalie passou muitas férias junto com o Thiago, muitos fins de semana. Ela estava lá queimando, né, grávida do filho do Thiago, e ele até hoje nega, né, já passou uma boa parte do julgamento, ele agora vai para o júri popular, né, mas ele o tempo todo nega, desde que foi preso, ele nega o envolvimento dele no crime. E o fato é que ela foi encontrada lá, do lado da fazenda dele, que a gente agora tem que conviver com a saudade, né, e com a esperança de que pelo menos alguma justiça seja feita, né? Se há que alguma coisa console o coração de uma família que perde uma pessoa como a Nathalie, uma mulher livre, independente, dona do nariz dela, que sempre lutou pelos sonhos dela, que sempre foi dona do nariz, né, que conseguiu realizar um sonho. E naquele momento que estava morrendo, ela estava realizando o segundo sonho dela,
que era a maternidade, né? A Nathalie tinha acabado de congelar os óvulos dela, numa tentativa de mais tarde, quando a vida estivesse mais estável, quando a farmácia estivesse melhor, ela poder, né, gerar o próprio filho. Então ela estava muito feliz, né? Na verdade ela realizava 2 sonhos ao mesmo tempo, e foi nesse momento que o Thiago se achou, né, com o direito de interromper, né, não só o sonho, mas a vida da Nathalie. Sobre a Lei Maria da Penha, a Lei 13.641, por que ela foi instituída? Qual é o seu objetivo? O objetivo da Lei Maria da Penha é a proteção da mulher contra a violência no âmbito familiar. O seu companheiro, o seu esposo, os seus filhos não podem simplesmente agredir a mulher. E a Lei Maria da Penha tem o seu objetivo de proteger a mulher contra agressões que a comunidade nem sabe que existe, porque muitas das vezes elas não têm coragem de se expor, não têm coragem de dizer o meu companheiro está me batendo, já tentou me matar, elas não têm coragem de se expor e também têm medo. Vergonha de dizer que a pessoa que eu vivo tanto tempo me agride, me maltrata, me xinga, e por outro lado ela tem medo do agressor. Se ela for procurar uma delegacia de polícia e voltar para casa, o que pode acontecer? E a Lei Maria da Penha, ela chegou em boa hora para poder proteger a mulher e dizer para ela, não, você pode denunciar que nós estamos do seu lado, porque ou eles retiram o agressor do âmbito familiar, faz uma medida de urgência protetiva, o juiz pode, a pedido do Ministério Público ou a pedido do próprio ofendido, da própria vítima, afastar o agressor do lar, manter uma distância entre a vítima e o agressor. Hoje existem lugares onde elas, se não podem ficar no âmbito familiar, elas são retiradas e são protegidas em uma instituição, onde elas não se conhecem o endereço de onde elas estão, não sabe como que elas estão vivendo, para proteger a mulher daquele agressor, que é o marido, que é o companheiro, tira daquele âmbito familiar vicioso e agressivo. E essa lei, ela funciona, hoje ela funciona. Quando a mulher tem coragem de se expor e perde o medo, acreditando na proteção da lei, na proteção do Estado contra o agressor, ela denuncia, ela procura a delegacia da mulher e ela denuncia aquele agressor. E ali ela começa uma vida diferente, ela começa a sentir acolhimento do Estado, da sociedade, onde ele é afastado dela. Ele não pode chegar perto dela, porque ele vai sofrer uma penalidade. Foi inserida no Código Penal a lei do feminicídio, a lei 13.104. Por quê? Essa lei diz que quando o agressor, no âmbito familiar, cometeu um homicídio, a pena dele não é um homicídio simples, é um homicídio qualificado, onde é acrescida a reclusão dele a 1/3 sobre a pena dele. Então, o que acontece? Ela hoje está mais protegida do agressor e tem certeza que ele vai sofrer uma penalidade maior. É o agressor que vai ser afastado dela, e se ele cometer uma agressão maior, que é chegar ao homicídio, a pena dele vai ser acrescida de 1/3. E o que acontece? Não só, o feminicídio não é sofrido só pelo agressor no âmbito familiar, mas pelo namorado. Quando a mulher engravida e ele não quer, um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, com uma farmacêutica, ela engravidou, ele não quis, e simplesmente ele disse para ela, tira. Ela não quis tirar o filho, interrompe essa gravidez, eu não quero interromper essa gravidez. Ele cometeu, o homem se matou, e ele tem que ser penalizado
com o acréscimo de 1/3 na pena dele, porque foi um homicídio qualificado pelo artigo 2º da Lei 13.104, onde diz que a pena dele é acrescida de 1/3. E o feminicídio hoje, porque você é mulher, porque você tem suas convicções, porque você quer ser mãe, você sofre agressão, simplesmente pela sua convicção de ser mulher. E não simplesmente fazer tudo que o homem quer, que o parceiro, que o companheiro, que o namorado, e correr o risco de ser agredida, violentada, ter a sua vida usurpada de você. E fica muito fácil para o agressor quando não tem penalidades severas. As penalidades têm que ser severas. O homicídio contra a mulher é um crime hediondo? Sim, porque a lei diz que é. A lei diz que é um crime hediondo. Não é qualquer um que está matando, é o companheiro, é alguém do seu convívio, da sua intimidade. É alguém com que ela depositou a confiança, o amor, a vida e que foi tirada dela. Então, é uma lei que tem que funcionar. Essa lei tem que ser colocada em prática e tem que funcionar. Porque é uma coisa que vai proteger, junto com a Lei Maria da Penha, vai fortalecer as mulheres de denunciarem os seus agressores. Porque hoje começa com uma simples agressão, amanhã é um aperto no braço, depois é um xingamento, depois é o homicídio. Porque as agressões, ela tende a aumentar quando ele se sente que é poderoso e a mulher é inferior a ele. Então a lei do feminicídio foi muito bem-vinda e ela tem que ser cumprida em todas as suas letras. A letra da lei tem que ser cumprida. É direito da Nathalie, é direito delas. O grande princípio do feminismo é ser a luta pelo direito das mulheres. Eu acho que isso é a base do feminismo. E isso é um ato político. A importância de pensar, né, e de saber sobre essas leis é nesse lugar do feminismo. Eu me torno mulher ao ter noção do que é ser mulher e da luta das mulheres. Todas têm as suas dores, todas têm os seus lugares e as suas lutas. Mas todas dentro de um feminismo. É preciso que a gente se conscientize do lugar da mulher na sociedade, né, do que é isso no cotidiano, porque a gente costuma assimilar as coisas e naturalizar. E o feminismo hoje nada mais é do que desnaturalização. É uma desnaturalização do lugar da mulher. A mulher de hoje, né, do século XXI, não é a mulher do século XIX. Uma mulher que age e pensa, né, com um ato político. É uma mulher que está no mercado de trabalho, é uma mulher que está dentro da sua casa, mas é uma mulher que está atuante dentro desse feminismo. Assim, ela já sabe, né, qual é o seu lugar. A mulher precisa entender os seus direitos. Né? Nós ainda temos uma sociedade que traz os resquícios, né, de muita normatização. E a gente vive um momento de desnormatizar, né, de aceitar. Então, é inaceitável que mulheres ainda apanhem, que mulheres ainda morram, que a gente precise ter um lugar no vagão especial, que a gente precise se defender nesse sentido, porque isso já tinha que estar acontecendo. Então, que lutemos todas juntas, conscientes, né, uma com as outras, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, e assim como dizia Agnes Heller, né, no cotidiano, na vida de todos os homens, mas homens no sentido de todos os seres, que é isso que somos. Né? O que Butler fala não vamos normatizar, vamos viver. Né? Assim, viver essa mulher do jeito que eu quero ser. Se eu quiser viver, escolher, né, viver com outra mulher que eu possa, se eu quiser escolher viver com outro homem que eu possa, mas que eu possa escolher ser livre e lutar pelos direitos de todas as mulheres.